Deus trazia à minha memória que nós andávamos 6,5 km de Mirandópolis a Amandaba, e nós tomava chuva no lombo. Para não molhar a Bíblia, nós colocava na sacolinha do mercado. E vinha, era estrada de chão, barro, não era asfalto que nem é hoje não. E nós íamos lá para servir a Deus, fazer a vontade do Senhor. E essa essência nós, a igreja de Jesus Cristo, não podemos perder. Eu fui incumbido nessa noite de trazer uma palavra. Amados, eu tenho, nem sei até que hora eu posso ir aqui, mas eu quero ser fiel naquilo que o Senhor colocou no meu coração para entregar a sua vida, amados. Porque aqui, eu sei que eu estou diante de pessoas, joias preciosas nas mãos do Senhor. Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário por você, por cada um de você que está aqui. Você é precioso aos olhos de Deus, e o Senhor está nos convidando nesses últimos dias a valorizar aquilo que Ele tem para nós. Eu queria te convidar para estar atento àquilo que o Espírito de Deus quer falar ao seu coração. Eu sei que já orou, nós vamos orar mais um pouco. Recline a sua cabeça, leva o seu pensamento a Deus. Querido Deus e eterno Pai Celestial, nós como igreja, Deus, adentramos na Tua presença e convidamos ao amado Espírito Santo para tratar aos nossos corações. Que nesse momento, ó Deus, todas as demais vozes contrárias se calem e só a voz do Espírito, a voz de Deus, seja proclamada nesse ambiente. Que a Tua Shekinah não se vai daqui, mas permaneça, Pai, tocando cada coração, cada vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você que tem a palavra de Deus em mãos, nós vamos ler 2 Crônicas capítulo 20. No versículo 1, 2 Crônicas 20, versículo 1, na minha versão aqui, diz assim: sucedeu depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles os amonitas, vieram para a batalha contra Josafá. Então vieram ali alguns que contaram a Josafá, dizendo: vai ali uma grande multidão contra ti, da além do mar, nesse lado da Síria, e eis que eles estão em Azazon Tamar, que é em Gede. E Josafá temeu, e pôs-se a buscar ao Senhor, e proclamou um jejum em toda Judá. Versículo 4, e Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá, eles vinham buscar o Senhor. E Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. E disse o Senhor, Deus dos nossos pais: não és tu Deus no céu, e não dominas tu sobre todos os reinos dos pagãos? E não a tua mão não há força e poder, de modo que não há quem possa resistir? Não és tu, ó nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra diante do teu povo Israel, e deste para sempre a semente do teu amigo Abraão. Na hora do desespero, o nego lembra das promessas. Tudo que o Senhor fez, prometeu para Abraão, teu amigo. Olha que bonito, né? Abraão, teu amigo. Amados, Abraão foi amigo de Deus. Eu e você temos que ser amigo de Deus. E como que eu faço para ser amigo de Deus? Eu tenho que obedecer uma regrinha que tão simples, é obedecer a palavra. Irmãos, tem muitas pessoas procurando métodos para buscar, para servir o rei e o reino, mas simplesmente é obedecer a palavra. Eu gostaria de falar, se eu fosse dar um título para essa palavra, eu ia colocar assim: uma aliança enganosa, uma aliança errada. Para chegarmos aqui nesses versículos que nós lemos, se nós voltarmos à palavra de Deus, nós vamos ouvir algo tão poderoso que vai trazer nós
uma revelação poderosa de Deus para os cuidados dos nossos relacionamentos, das nossas alianças. Porque é os relacionamentos, é as alianças que fazemos lá fora, é que nos leva para longe de Deus, ou vai nos trazer para perto de Deus, para sermos instrumentos na mão do Senhor. E olha o que acontece aqui. No capítulo 18 diz assim a palavra de Deus: ora, Josafá tinha honra e riqueza em abundância, e uniu-se a parentesco com Acabe. E depois de alguns anos, ele desceu até Acabe em Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que ele tinha consigo. E persuadiu a subir com ele até Ramote Gileade. Olha a aliança aí. Quem era Acabe? Acabe era um rei, mas ele era perverso. Aí você pode dizer assim, mas se nós olharmos para a história de Acabe, ele teve 2 vitórias sobre a Síria, os sírios. A primeira foi profetizado que ele venceria, mesmo ele andando torto, os profetas falaram, vai que a vitória é sua. E ele foi e venceu. E na segunda batalha contra os sírios, 1 ano depois, os sírios diziam assim, nós perdemos a primeira batalha, porque o Deus de Israel é Deus dos montes. E nós lutamos com ele lá no monte de Samaria. Mas agora nós vamos trazer eles para o vale. Presta atenção no que você está ouvindo. Agora nós vamos trazer o exército de Israel para o vale. Aqui nós vamos vencer. Ah, Deus ouviu lá do céu. Deus falou assim, vocês vão ver. Declarou que a vitória era deles de novo. Não porque Acabe andava certo, mas porque Deus queria provar para o povo sírio que Deus é Deus dos montes e dos vales. Deus é Deus onde você clamar. Sabe por que muitas vezes pecamos e erramos? É porque na hora do ataque do inimigo, nós esquecemos que o nosso Deus está conosco para nos dar a vitória. E Deus declarou, eu vou provar que eu sou Deus dos montes e dos vales. Deus, Ele é Deus de todos os lugares. Eu não sei onde está o seu coração, igreja. Mas nós olhamos aqui uma aliança. Josafá, próspero, homem de Deus. Deus abençoando o seu reinado em Judá. Ele vai e faz uma aliança com Acabe. E nós vamos ouvindo tudo isso. E quando Josafá diz assim para Acabe, os profetas veio e profetizou palavra mentirosa, que eles iam vencer a batalha. E Josafá viu aqueles monte de profeta profetizando a vitória deles na batalha. Ele falou assim, não tem mais nenhum profeta de Deus aqui. Olha só, como a desconfiança de um rei que estava debaixo da obediência, mas infelizmente estava fazendo uma aliança errada. E o rei diz assim, tem um aí, Micaías, mas ele só profetiza coisa ruim ao meu favor. Aí Josafá manda trazer ele. E ele chega e dá a palavra da derrota. Não falei para você, Josafá? Esse camarada só fala coisa ruim, não. Ele fala aquilo que é de Deus. O ruim de Deus para mim e para você vai ser bênção lá na frente. Muitas vezes você está querendo vomitar aquilo que Deus está te dando para você ter uma vida plena na presença dEle, uma vida vitoriosa. Amados, muitas vezes nós só enxergamos aqui, mas nós temos que ver lá na frente, em nome de Jesus. E se você vê esses acontecimentos aqui, Micaías falou assim, você vai perder a batalha. O outro profeta veio e deu um soco, um tapa na queixada de Micaías, e se engabando que Deus estava com ele,
Micaías diz assim: se o rei voltar vivo dessa batalha, Deus nunca falou através de mim. Aí nós vamos, depois eu gostaria que você lesse, porque não dá tempo de ler, é muita coisa. No versículo 13 do capítulo 18 diz assim: e Micaías disse: como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. Os homens disseram para ele assim: ó, os profetas lá já falou da vitória, você vai falar a mesma coisa. Aquilo que Deus mandar, eu vou falar. Aquilo que Deus colocar na sua vida para você fazer, faça, e você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai desfrutar das bênçãos celestiais sobre a sua vida. No versículo 14: vindo pois ele ao rei, este lhe disse: Micaías, devemos ir a Ramote de Gileade para a batalha? Devemos nos refrear? E ele disse: subi e prosperarei, eles serão entregues nas vossas mãos. E o rei lhe disse: quantas vezes devo conjurar-te que não digas nada além da verdade para mim, em o nome do Senhor? Versículo 16: e ele disse: vi todo Israel espalhado sobre os montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse: estas não têm senhor, que retorne portanto cada homem à sua casa em paz. E o rei de Israel disse a Josafá: não te contei eu que ele não profetizaria o bem para mim, senão o mal? Não é que é profetizar o mal, é porque ele não estava andando na verdade, irmãos. Quando as coisas começam a dar errado, nós precisamos fazer uma análise das nossas vidas. A coisa mais bonita é um homem de Deus, uma mulher de Deus, dar um mergulho para dentro de si. Não precisa ninguém ficar apontando o dedo para mim, para você. É quando nós somos sinceros e damos um mergulho para dentro de nós, nós vamos ver o lixo, as porcarias que tem que ser tirada de dentro de nós. E quando nós vamos para a palavra, quando nós vamos para perto do Espírito Santo, para um relacionamento face a face, é quando nós levantamos de manhã e falamos assim: meu amigo Espírito Santo, cola comigo e me ajuda a vencer hoje. Se você não faz essa oração, você é um sério candidato a não vencer. Nós precisamos depender 24 horas por dia do Espírito Santo para nos ajudar a permanecermos na vitória e na bênção do Senhor. E o homem, quando ele está longe de Deus, ele começa a querer manipular as coisas de Deus. Eles foram para a batalha. Sabe o que o Acabe falou para o rei de Josafá, rei de Judá? Eu vou para a batalha, mas eu vou disfarçado. Eu quero ver se eu vou morrer. Sabe por que ele se disfarçou? Porque ele sabia que a palavra na boca de Micaías era verdade e ele ia morrer. Mas ele falou assim: eu vou enganar Deus. Se Deus falou que ele ia morrer, ele vai morrer. Mas ele se disfarçou. E houve um acordo entre os sírios. E o rei diz assim: ó, não perca tempo com o pequeno e nem com o grandão. É para pegar os reis e matar. E Deus, como ele é misericordioso, quando os camaradas curralou o rei Josafá, ele clamou ao Senhor e Deus deu um livramento, não sei como, ele escapa e foge diante dos seus inimigos. Não conseguiram matar Josafá. Mas se você ler essa passagem aqui, você vai ler e ver que um soldado, ele pegou uma lança, uma flecha e lançou no ermo, ao vento, a qualquer lugar. E aquela flecha, ela foi direcionada, ó, lá no rei Acabe, que estava disfarçado, e atingiu ele. E aquela flecha causou a morte do rei Acabe. Um homem que teve tudo para viver o melhor de Deus, mas na caminhada fez alianças erradas. Josafá entrou na mesma pilha da aliança
quase morreu. Foi acurralado pelos inimigos, mas ele clamou a Deus e Deus deu livramento para ele. Eu quero dizer para você, amada igreja, clame ao Senhor e Deus trará o livramento para a sua vida. E toda a verdade de Deus esteja dentro do seu coração, dentro da sua casa, onde você colocar a planta dos seus pés, seja uma fiel testemunha. Eu sempre brinco dizendo assim, que crente meia boca é igual pedreiro meia colher. Sabe aquele pedreiro meia colher que faz o serviço? Eu trabalhei muitos anos na área de material de construção, e eu cheguei na casa lá, estava cheio de papelão, e o velho chegou em mim assim, falou assim, será que não tem mais papelão lá na loja não? Eu falei, por que o senhor quer papelão? Ele falou assim, eu quero tampar esses pisos aqui para mim não ver, o que os olhos não vê, o coração não sente. Rapaz, o pedreiro acabou com esse piso aqui. Eu falei, mas o senhor não vai morar aqui? Ele falou, não, essa casa eu vou alugar, eu sou de São Paulo, eu vim aqui, estou construindo essa casa, vou alugar, mas olha que porcaria que está aqui. O camarada estava angustiado, queria papelão para tapar o piso para ele não ver. O crente meia boca é igual o pedreiro meia colher, só faz os outros passar raiva e vergonha. É lá da sua igreja? Ah, mas o Acabe, irmão, rei, homem que Deus abençoou a vida dele, mas ele se perdeu na caminhada. O que eu quero que você entenda nessa noite, que você não se perca na sua caminhada, que você seja uma flecha atirada pelo Espírito de Deus, que você só rompa, não tem que recuar, irmãos, em nome de Jesus. É glória a Deus e aleluia. É levantar a mão, é pular na presença de Deus. Alguns irmãos aqui lembram do Leandro, ele ficava aqui, ó. Ele começava a pular na hora do louvor, ele pulava, ele caía de joelho no chão. E alguns diziam assim, para que isso, irmãos? Está lá, está rompendo em fé, está ganhando almas para Jesus, está trabalhando para o reino. Então seja mais um em nome de Jesus. É igual a fala que eu sempre ouço, que as pessoas chegam, está na casa de recuperação, fala assim, de cada 100, só um que se recupera. Então seja esse um. Eu vou ser esse um, você vai ser um, e todo mundo vai ser e vai conseguir, em nome de Jesus. Eu não sei onde que está a capacidade do ser humano de virar as costas para Deus. Irmãos, eu sem Deus eu não sou nada. Sem Deus eu caio aqui agora. Deus me perdoa. A gente vence uma luta e fala assim, eu estou pronta para outra. Eu venci esse dia uma luta e falei, eu não quero outra, Senhor. Em menos de 3 meses, 2 vezes na UTI. Só o sangue de Jesus. A primeira vez eu fiquei desesperado. Irmãos, eu até manipulei os médicos lá. Ia dar alta para ir para o quarto, eu estava com o negócio, estava alto ainda, eu tirei os fios para almoçar. E o médico vem vindo e demorava, rapaz. Eu nunca comi tão lento igual aquele dia. Fiquei com aquela marmitinha assim, fiquei ali, vai para lá, vem para cá, vai para lá, tirei até do dedo lá e estava tudo desligado. Aí o médico falou, não, então esse aqui e tal, tá assim, então a aparência dele, tá, pode liberar. Isso era 12:30. E está almoço demorado, almoço de rico, ó, mastigando assim, ó, era 36 vezes, eu estava mastigando acho que 100. Mas dessa segunda vez eu estava lá deitado naquela cama, eu tive uma visita tão ruim naquele lugar. E veio no teto assim, ó, e veio em minha direção, os demônios, vieram para destruir a minha vida. E quando eu vi aquilo, eu não estava dormindo, não foi de noite, não foi de dia, irmão. Eu vi no teto assim, veio aqueles demônios, aquelas coisas horrorosas do inferno. E eu disse assim, Senhor, eu clamei, Senhor, coloca um anjo à minha direita, à minha esquerda e na minha retaguarda. Envia os teus anjos aqui agora, amados. Aqueles anjos chegaram todo brilhando, cheio da glória, esmagalhou aqueles demônios e eles sumiram. E ficou os anjos do Senhor. Tudo isso para a glória de Deus. Eu não manipulei nada, eu entreguei a minha vida na mão de Deus.
Teve uma colocação, fizeram uma aplicação lá que o médico, Dr. Tupi de Araçatuba, falou assim: não sei como é que eles não te mataram. Sabe por que não me mataram? Porque a igreja estava orando, eu estava orando, a minha família estava orando, a minha família espiritual estava orando, então Deus estava guardando. É por isso que eu estou aqui, dando glória a Deus misturado com aleluia. Eu não canso de dar glória a Deus, irmãos. E nós lemos aqui os versículos que nós lemos. O camarada tentou manipular, falou: não, eu vou enganar Deus. Irmãos, uma flecha lançada ao léu, sem rumo, a flecha foi lá, ó. Quando nós estamos desprovidos da graça e da guarda de Deus, da proteção, amados, a coisa mais gostosa é você estar louvando e glorificando o nome do Senhor, porque a blindagem de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua casa. Os meninos da casa sabem quantas vezes eu cheguei. E muitos, não fala isso, não abre brecha para o inimigo. Louve a Deus, glorifique ao Senhor, honre ao Senhor. E se você honrar o Senhor, Ele vai te honrar muito mais. Que ninguém ganha de Deus no retribuir. Quando você faz para Deus, Deus derrama da graça dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. E eles vão para a guerra. Irmãos, eu queria que você entendesse que eles foram para a guerra, mas Deus falou através do profeta que a guerra não era deles. A guerra não era deles, eles iam guerrear, mas eles não iam fazer nada. No capítulo 19 diz assim: e Josafá, rei de Judá, retornou em paz para sua casa em Jerusalém. Aqui está o versículo chave. E Jeú, filho de Anani, o vidente, saiu ao seu encontro e disse ao rei Josafá: deverias tu ajudar os ímpios, amar aqueles que odeiam o Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Todavia há boas coisas encontradas em ti, ao teres removido os bosques da terra e teres preparado o teu coração para buscar a Deus. Aqui está o versículo chave dessa história. A aliança que ele fez lá atrás. Ele estava amando, tendo um relacionamento com quem não amava a Deus, porque Acabe virou as costas para Deus. Ainda que Deus fez tantas coisas através do seu reinado, mas o seu final foi virar as costas para Deus e se entregar à idolatria. Levar o povo de Israel à idolatria. Toda vez que você ou eu, pecar, nós estamos levando o povo ao pecado também. E Deus vai cobrar caro. Então, cuidado com as suas atitudes, com a sua maneira de viver. Cuidado com aquilo que você está fazendo diante do Senhor, diante do nosso Deus, diante do nosso Pai Celestial. Eu não sei onde está o seu coração. Eu não sei. Deus sabe. Eu sei onde está o meu coração. Eu sei aquilo que eu preciso mudar. Eu preciso mais de Deus. Entre todos aqui, eu sou o que mais preciso de Deus. E é assim que eu vivo. E eu estou vivendo o agora como se Cristo voltasse daqui a pouco. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, diz assim: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Que eu e você façamos parte dos poucos. Quando a Bíblia fala das 10 virgens, 5 estavam preparadas, 5 não estavam. Em que grupo você está? Mas eu estou... faz uma análise, você está preparado? O que você tem feito? Tem andado com Deus? Tem testemunhado? Tem obedecido a palavra do Senhor? Tem agradado aos olhos de Deus? Mas tem uma coisa que o homem natural não gosta, é disso aqui, ó. A Bíblia contém o que os homens odeiam, a verdade. O homem odeia a verdade, o homem natural não gosta da verdade. A verdade tem que fazer parte da minha e da sua vida. Doa quem doer. É por isso que você tem que ser macho para pecar e macho para assumir que pecou também. Eu sou homem.
Eu sou homem, mas você fez isso? Não, mas fez. E aí? Que o Espírito Santo de Deus, nessa noite, nos conduza a caminhos aplanados, para vivermos o sobrenatural, experiências poderosas em Deus, para que nós possamos alcançar a nossa vitória. Você quer ser feliz? Busque a Deus de fato. Não tenha medo de mudar. Não lute pelo que não vale a pena. Não tenha receio de arriscar. Não cometa o mesmo erro. Não desista quando fracassar. Não espere vitórias fáceis. Nunca abandone a sua família. Irmãos, a vitória não é fácil. Você vê o camarada lá no ringue, lá lutando, ou fazendo qualquer coisa de esporte lá. Você fala, o cara é fera, mas você vê o que ele sofre para chegar naquilo lá. E às vezes a gente não quer pagar preço. Aí eu só quero a bênção de Deus. Eu só quero nadar no oceano do Espírito. Isso é bom demais. E você tem que buscar mesmo. Mas pague o preço. Na hora que o inimigo bater de frente, glorifique o nome do Senhor. Não ceda às suas vontades carnais. Mas nós temos ouvido aqui desse altar que a nossa luta, a luta do Espírito contra a carne, só vai terminar quando nós cravar os 2 pés na glória lá no céu. Enquanto não acontecer, nós vamos lutar, nós vamos ser atacados, nós vamos ser assediados pelo inferno, mas glória a Deus que o Espírito Santo está aqui e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o nosso amigo, e nós precisamos viver isso para a glória de Deus. Josafá, nós lemos aqui, ele fez uma convocação. Os levitas, os adoradores. Irmãos, que doideira é as coisas que Deus faz. Tem cara que usa porcaria, acha que é doido. Eu fiz tanta loucura. Loucura é você entrar na palavra de Deus e ver o que é loucura. Uma doideira. Um exército vai para a guerra e quem vai na frente é os músicos, os levitas, os adoradores. Irmãos, não é espada, é no grito. É por isso que eu dou glória a Deus. Alguém um dia chegaram no pastor da igreja e falou assim, o senhor tem que ver com o irmão Messias lá para ele parar de gritar. Está gritando muito, está orando em língua na igreja, está espantando a visita. Aí o pastor chegou de mim e falou assim, o irmão fulano de tal e o irmão fulano de tal pediu para mim conversar com você, para você parar de dar glória a Deus e orar em língua na igreja. Eu falei, qual é a posição do Senhor? Que você grite mais e ore mais. Porque se ele falasse assim, você não vai orar, eu falo, tchau, estou indo para outro lugar. Irmãos, nunca deixa de dar glória a Deus. Você tem que entender que no reino espiritual, cada glória a Deus que sai da sua boca é uma vitória, é uma bênção sobre a sua vida. É por isso que esse diabo sujo, ele usa pessoas sutis. A pessoa chega com as palavrinhas tão... Irmãos, eu sou da roça, o meu português é bem ruim. Mas glória a Deus por isso. Pelo menos eu estou aqui pregando. Chega com aquelas conversinhas tão suaves. É porque assim, tem que colocar assim, tem que fazer isso. Eu ia falar uma coisa aqui que se eu falasse sangue de Jesus sem poder. Lá atrás eu falei. E quando eu acabei de falar, o apelido que coloca, assim, esse apelido aí que colocaram nos homossexuais. E eu falei o outro nome. 3 irmãs chegou de mim, irmão, pelo amor de Deus, não fala isso. Eu falei, amém, já foi, agora já foi. Sangue de Jesus tem poder. Irmãos, quando eu cheguei na igreja, a pastora falou para mim assim, eu vi na Bíblia que Isaías andou com as nádegas de fora. Eu falei, mas que bexiga é essa de nádega de fora? Cheguei nela e falei, pastora, esse versículo aqui fala como mandou, essas nádegas, esse é o bumbum, essa parte macia que o papai deu para a gente corrigir os filhos. É a bunda, Messias. Eu não sabia. Mas quando a gente não sabe, tem que perguntar para quem sabe, não é? Mas às vezes a gente fala o que não deve. Que a misericórdia e a graça de Deus continua sendo derramada sobre a nossa vida, irmãos.
vê de os mais fortes na frente. Agora eu quero que você pegue aqui. Se você pegar, você vai dar um glória a Deus. Às vezes a gente, na nossa razão humana, nós achamos que os mais fortes são os grandão, aqueles que têm as espadas, suas lanças. Mas mais forte, mais ousado e abençoado por Deus é aqueles que têm a essência do Espírito. Se você tiver essa essência na sua vida, você é grande. Eu fico imaginando chegar para a batalha, o povo cantando e o exército lá atrás. É por isso que você tem que cantar, você tem que louvar, você tem que adorar, tem que pular. Os levitas têm que subir aqui em cima, se puder, tiver capacidade, tiver saúde, virar até umas piroletas aqui. E dar glória a Deus misturado com aleluia, dançar mesmo na presença de Deus. Esse negócio de músico e louvorista aqui, múmia, sai fora. Aqui é vida, alegria, gozo e esperança do Espírito de Deus. É para aplaudir, é com força, é com fé, é dando glória a Deus, dando aleluia. É desse jeito que tem que ser. E quando eles chegam lá, aconteceu uma doidura lá. 2 povos lutaram contra um. E eliminou aquele um. E quando terminou de matar aquele povo, os 2 que estavam aliados começaram um a matar o outro. Irmão, ó. Eu mandava ali, o outro mandava aqui, ó. E o que acontece no final? Irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela diz assim que quando Pedro pregou o primeiro sermão, aproximadamente 3.000 almas, aproximadamente. A palavra de Deus, ela é verdade, mas aqui a palavra de Deus, você vai ler em casa. Ela diz a palavra que nenhum sobreviveu. Todos foram mortos, e a palavra de Deus é a verdade. Não sobrou ninguém para contar a história. É até 7h30? 8h30? Misericórdia, comecei a pregar agora, Jesus. Os meninos da casa que eu diga, né? De vez em quando voa uma Bíblia na minha cabeça, ainda bem que eu estou ligeiro ainda. É só o joelho que está mais ou menos, mas o resto está tudo em dia. Que alegria ler na palavra de Deus. Mas eu entro na história. Quantas vezes eu me pego chorando. Os camaradas foram saquear 3 dias saqueando os despojos do exército inimigo. Riqueza. Eles foram tão abençoados que sobrou coisa para trás. Mas por que eles foram abençoados? Porque houve uma aliança. Houve um reconhecimento do erro e um conserto. A convocação do rei Josafá para o jejum. As cidades vizinhas de Judá, pequena, todo mundo aderiu ao convite do rei. E quantas vezes os nossos líderes nos convocam para determinados movimentos dentro da igreja, e pessoas pensam assim: para que isso? É mais um movimento. Se você pensa assim, você está andando junto com o inimigo. Porque quando alguém fala assim, nós vamos fazer isso, você vai falar assim, vai ser tremendo. Eu me lembro que uma vez o pessoal foi num encontro, e sempre, como é que foi? Foi tremendo, como é que foi? Não podia falar, foi tremendo, e todo mundo queria ir, porque era tremendo demais. Eu pequei, viu, pastor? Porque quando eu vim do face a face, eu contei umas par de coisas. Eu estava tão na graça, irmão, que eu falei, eu queria ir lá de novo. Irmão, você vai assim, meio assim. Primeiro dia você já quer morar lá. E a hora que fala, vamos embora, tem que ir para a igreja. Ah, rapaz, dá uma agonia. Eu queria ficar aqui, porque aqui está bom demais. Sabe por que estava bom? Porque estava na presença de Deus. Mas nós temos que trazer essa presença para dentro da nossa igreja, para dentro da nossa casa, para a nossa vida. Essa presença é poderosa para fazer isso. Imagina, irmãos, era uma multidão que vieram contra eles e esmagar eles. Mas Deus falou assim, fica quieto. Essa batalha é minha. Eu quero dizer para você nessa noite que essa batalha, se você entregar e deixar na mão de Deus, não é só entregar e ficar vigiando, não. Entrega e descansa em Deus. A vitória é sua, em nome de Jesus.
O caminho pode ser difícil, mas é seu, somente seu. Outros podem até lhe fazer companhia, mas ninguém pode trilhar esse caminho por você. É você. Os meninos sabem quando a pessoa chega aqui e fala assim para mim assim: eu estou aqui por causa da minha mãe, eu estou aqui por causa do meu pai. Não, você está aqui porque você precisa de Deus. Tem agora de família, é por causa disso, por causa daquilo. É por causa que você e eu precisamos da misericórdia de Deus. Se você estiver só pelos outros, você não vai vencer nunca. Você tem que estar na casa de Deus, na presença de Deus. É porque você reconheceu que você é pequeno, fraco, frágil e necessita da grandeza, da glória e do poder e da força do Espírito Santo sobre a sua vida. Você tem que ser líder da sua própria vida. Esse negócio de Maria vai com as outras aí, só tá, o inferno está cheio de gente assim. Ah, é bonzinho, mas é Maria vai com as outras. Tem que ser esperto, irmão. Eu conheci um obreiro, o camarada chamava Ubiratã. E ele queria pregar o evangelho e o pastor não dava oportunidade para os obreiros. Estava ele, o pastor pregando e 15 obreiros lá atrás, tudo dormindo e cochilando. E um dia ele pegou, tinha um obreiro cochilando, ele foi com o dedão assim na orelha do obreiro e fez assim, ó, a igreja riu, mas o pastor ficou uma pimenta malagueta. Aí ele foi ser consagrado a obreiro credenciado. E o pastor falou assim, não libera ele. Passava lá o sistema da igreja, lá, passava pela mesa. Você fazia uma pergunta aqui, cada pastor fazia uma pergunta e você ia respondendo. Chegou lá. O último era o pastor presidente do ministério no Brasil todo. Aí não foi aprovado. Ele falou assim, eu não preciso da igreja para pregar. Eu prego em cima do toco, eu prego na zona, eu prego em qualquer lugar. Sabe o que o presidente falou? Não, volta aqui. Dá credencial para o moço. A igreja precisa de homem corajoso assim. Estava preso na cadeia. Falou assim, eu enganei até o diabo. Chegou lá dentro da cadeia e falou assim, quando eu sair daqui eu vou matar fulano. No outro dia veio a liberação para ele sair. Quando ele saiu da cadeia, ele fez assim, fez uma banana para o diabo. Aqui, Satanás, ó, para você, eu vou pregar o evangelho. Ele falou assim, eu enganei até o diabo. Pensa num cara doido, mas que Deus usava ele poderosamente. Ganhava almas para Jesus. Fazia a obra de Deus. Que você, se for para ser doido, seja doido pregando o evangelho. Esse negócio de evangelho tímido, vai pregar o evangelho, fica caçando palavra bonitinha. Se você tem um vocabulário bonitinho, manda bala, vai para cima. Mas se não tem, vai do jeitão da roça mesmo. Nós volta e vamos para cima. Que o céu se abra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. A esperança, irmão, presta atenção nessa palavra. A esperança é um pedaço da gente que sabe que vai dar certo. É um pedaço dentro de você que sabe que vai dar certo e você tem essa esperança viva no seu coração. Ainda que todo mundo está te acusando, tacando pedra em você, essa convicção está viva dentro de você. Essa esperança continua viva porque tem alguém germinando, lançando sobre você a semente. E graças a Deus que você escolheu essa melhor parte para viver, em nome de Jesus. Olha que palavra para nós, estou terminando já, irmãos. Me aguenta aí mais 30 minutos aí. Custa muito andar com Deus, mas custa ainda mais continuar no erro e ficar longe de Deus. Você pegou essa palavra? Custa muito andar com Deus, mas ficar longe dele é muito mais caro. Eu gostaria que você entendesse o que é uma eternidade sem Deus.
Uma eternidade sem Deus é uma eternidade no inferno. Há muitos anos atrás, eu fui lá ver o Josué Irion pregar lá em Araçatuba. O homem pregou 3h30, quase 4 horas. Quando ele parou de pregar, todo mundo queria que ele pregasse mais. Ele falou assim: eu vou dar uma explicação fácil para que todo mundo entenda aqui o que é a eternidade. Eternidade, você imagina uma montanha de 10 quilômetros de altura, 10 mil metros de altura, de largura, é uma montanha. E um beija-flor vem cada 100 anos e dá 4 riscadinhas com o bico nela. Quando ele terminar aquela montanha, passou 1 milésimo de tempo. Só para você entender o que é eternidade. Eternidade não tem fim. Quando o pecado bater na porta, lembra que a eternidade no inferno não terá fim. Você já viu aquela fala? É uma história. É jargão de pregador. Que o camarada morreu e foi para o céu. Chegou lá, estava muito monótono. E ele ouviu lá no inferno, lá vem ela, lá vem ela. Lá vem ela, lá vem ela. E ele falou: mas rapaz, eu nunca imaginei que eu ia dizer isso, meu Deus. O céu aqui está gostoso, é muito bom, mas só eu vou para o inferno porque lá é melhor. E ele achou que era uma mulherzona linda que vinha, né? Lá vem ela. Mas quando ele estava lá, irmão, até aqui de fezes, falar o nome mais delicado, né? A gente é meio grosseiro. E os camaradas só com a cabecinha de fora, aí vinha a foice. A foice vinha rapando em rente com aquele estrume. E lá vem ela, e o povo, que alegria. Esse é o inferno. O inferno, irmãos, ele é enganoso. Você já ouviu falar que o inferno é aqui na terra? Que inferno bom, né? Rapaz, inferno que você come churrasco, come coisa boa. Lá no inferno, sal grosso, sangue de Jesus tem poder. Agora não fazer propaganda aqui. Lá no Dona Silas, lá naquele churrasco lá, só Jesus na casa. Sentava lá, meu irmão, apanhava uma colher de arroz, sujava o prato com alguma coisa e 3, 4 vezes lá naquela churrasqueira lá, que o negócio era um Deus nos acuda. Agora eu não posso fazer mais isso. Só se eu chegar lá e falar pro assador lá, a hora que tiver descascada aí você não põe mais sal não, deixa meio sem sal aí para mim. Mas vale a pena, irmão, servir esse Deus. Prometo que agora é o último que eu vou ler aqui e nós vamos terminar. Cheguei ao ponto da minha vida que não mais temo o julgamento de ninguém. Somente temo desistir e pecar. Como desistir sei que não vou, apenas temo o pecado. Agradar a Deus é tudo o que eu quero. Que o seu tudo seja agradar a Deus. Não precisa agradar ninguém, irmãos. Agradando a Deus, você vai agradar muita gente. Gostaria que você entendesse isso. Eu gostaria que você entendesse nessa noite que você tem que tomar cuidado com as alianças. Irmãos, quando alguém foi embora do seu rol de amigo, dá glória a Deus misturado com aleluia. É Deus que está tirando. Tem pessoas que ficam tristinhas, chorando. Ai, meu Deus, foi embora, está desfazendo de mim. Vai em paz, abençoado. Ficar chorando porque Deus tirou alguém de perto. Mas quando Deus colocar alguém na sua vida, é para te orientar e para te abençoar. Cola com aqueles que andam colados em Deus, e você terá uma vida vitoriosa, poderosa em Cristo Jesus. Se coloque de pé, vamos fazer uma oração aqui em agradecimento. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, por essa noite, por esse tempo, por esta palavra, Deus, e tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na minha e nas nossas vidas aqui, ó Pai, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, na vida desta criança, deste jovem,
desse adolescente, ó Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, Pai, que os céus se abram agora. E como o Senhor foi com Josafá naquela batalha, Pai, que nós, nessa noite, não tenhamos que lutar com nada, mas somente agradecer e louvar e adorar ao Senhor, Pai. Continua com a tua mão estendida, a tua graça, a tua misericórdia sobre todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.